vida, meu Deus, que estamos aqui nessa noite, Senhor, neste santo lugar, que não é outro lugar, é a casa de oração, meu Pai amado, que dominamos como tua casa, Senhor. Viemos aqui, não foi para revermos, não foi para tão somente nos confraternizarmos, viemos para te adorar, te agradecer, glorificar o teu nome, Senhor. Por isso pedimos a tua presença, meu Deus amado, para o meio do teu povo nessa noite. Pedimos a presença do teu Santo Espírito em nosso meio nessa noite, Jesus querido. Deus eterno, toma primazia nesta reunião, Senhor. Traz segurança aqueles que estão vindo, meu Deus amado, guardando e protegendo, Senhor. Desperta o que dorme, Jesus querido. Meu Pai, faça um milagre nessa noite em nosso meio, Senhor. Pelo poder da tua santa palavra, que teu Espírito Santo, por tua palavra que está sendo pregada, venha convencer o mais pecador a entregar sua vida ao Senhor e transformar-se em uma nova criatura. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai querido, faça coisas grandes, coisas gloriosas nessa noite, Senhor Jesus. Deus, inunda este lugar com a tua presença, meu Pai querido, que nada venha a ser de nós mesmos, Deus eterno, mas que o teu Espírito Santo venha reger nossas vidas, tomando nossos lábios, nosso ser de uma forma geral, Deus eterno. Deus eterno, Deus, que faça a tua vontade, faça o teu querer nesta noite, Senhor. Neutraliza todo o mal que tenta se aproximar, Deus eterno, e nossa reunião se lança por terra, no poder do nome de Jesus, meu Pai. Então somente o teu Espírito Santo, a tua presença, Senhor, venha ser o centro da nossa atenção neste lugar, nesta noite, Jesus querido. E Deus, desperta nessa noite, Senhor, que a tua palavra venha convencer o mais pecador, Deus eterno, a entregar sua vida ao Senhor, meu Pai. Receba o nosso louvor, meu Deus, como licença suave dentro da tua narina. Comece a operar nos louvores da harpa, meu Pai. Faça as coisas gloriosas nessa noite, no nome de Jesus, meu Pai. Toma o teu filho para ministrar a tua palavra nessa noite, Senhor. Eu sei que já tem entregado uma mensagem para transmitir para a tua igreja, meu Pai querido. Deus, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir louvores da nossa harpa cristã. Amém, irmãos? Eu saúdo, amados irmãos, na paz do Senhor. Amém. Eu convido a igreja para louvar o hino. Eu convido as crianças também que estão por aí para sentar aqui no banco para a gente louvar o hino. E 545, as crianças podem isso. Convido as crianças para louvar o hino. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sempre então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Toda a igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu
foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti Meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nem achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. quão ditoso Então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vamos presbitério 409. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fraco vós sejais o velho, do céu vigoteis. Os que esperam depois da palavra, tudo vai ter pausa aqui depois da palavra. novas Aí você vai forças fazendo vídeo por vídeo, depois da oportunidade, tá bom? Aí quando for para pregar, quando for para aproximar, tu faz isso aqui, ó. Sim, lá for para deixar a imagem mais ampla, tá? correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar até o céu.
partir do versículo número 1. Salmo número 32, a partir do versículo número 1, que tem como epígrafo do texto a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quem já achou, diga amém. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramentos. Instrui-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Soberano e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor pela grande salvação, meu Deus eterno, o qual tu enviou teu Filho para nos resgatar e nos mostrar onde nós estamos hoje, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que tem nos sustentado, tem nos instruído, tem nos alegrado, confortado, Senhor. Permaneça falando conosco nessa noite, Deus eterno, de uma forma que só o Senhor pode e deve falar, meu Jesus querido. Deus, em nome de Jesus, continua conosco. São essas bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, que reina para sempre. Amém.
manso, tem algumas coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, mentir, ele não pode deixar de cumprir com as suas promessas, tá? Ele é fiel, não pode deixar de ser fiel, isso aqui ele não pode fazer, de forma alguma. Mas há demais coisas que vai nos favorecer, que vai nos beneficiar, né, com ele. Acabamos de ouvir o louvor, e Jesus chega depois de 4 dias na casa daquela família, está lá naquele momento tão difícil, tão desconfortável, e ele chega para solucionar, para suprir a necessidade, solucionar e aproximar o problema. Tem coisas que a gente dá por perdido, acha que está perdido, mas só que ele chega bem na hora. Ele chega, foi na sexta-feira, tivemos uma palavra que é abençoada da parte de Deus, quando a Bíblia disse que o povo de Israel foi tirado do Egito, e Deus fez eles voltarem novamente a acampar perto de Airode, exatamente por um propósito. Deus fez eles voltarem, quando eles voltaram, ficaram acampados, era o tempo que Faraó saía com o seu exército exatamente para chegar onde eles estavam, e quando ele chega, palma em cima, todo mundo diz, vão morrer, não tem jeito, Moisés nos tirou do Egito para morrer aqui, por aventura não tinha esse critério, começaram a murmurar contra Moisés. Moisés se vira e pega uma palavra profética e diz assim, hoje mesmo verei o que Deus vai fazer, e amanhã não vem mais nenhum dos nossos inimigos. Palavra profética, a mesma noite aconteceu. Depois que Moisés acaba de liberar a palavra profética, vira para Deus e diz, Deus, e agora? E Deus fala, Moisés, porque como a mim manda o povo que marche. Aleluia. Tem coisas que está com você, que está comigo. Se levanta a tua mão, levanta o cajado, está aqui, ó. Tem coisa que está aqui, Diago, na mão. Se toda coisa fica ligando por Deus, qualquer coisa fica na mão de Deus, para esse menino que é totalmente dependente do Pai. Deus nos deu toda a autoridade, Jesus fez que eu vos dou poder. Poder. Não é um poder aquisitivo econômico, não é um poder que está ligando por causa de posição, de fama, não. É um poder contra as obras espirituais, porque diz a Bíblia que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra toda a potestade do inferno que habita no céu nos ares. Então Jesus ele chega, nos dá esse privilégio de podermos ser os seus servos, estar, aleluia, numa noite como essa aqui, oferecendo o nosso melhor, glorificando o Senhor nosso Deus. Todos nós tivemos uma semana abençoada, não foi aquela semana que sai totalmente de bênção, mas Jesus prometeu, no mundo de aflição, nesta semana desse mês por certo, foi uma semana de aflição, mas foi uma semana de conquista, uma semana de vitória, porque outra coisa ele garantiu, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é que não tem nada para ninguém, você é dele, eu sou dele, não adianta alguém virar o texto e torcer, o diabo dizer que não vai dar certo, porque vai dar certo, está determinado por Jesus, aquilo que é teu, e pronto, aleluia. Viemos aqui só para agradecer a Deus. Aleluia. Potência que ano que vem esta semana ainda para nós. Verdade, meu Deus. Essa semana já está tudo reservado, tudo preparado para cada um de nós desfrutar. E nós que muitas vezes somos ingratos, só consideramos nesse de Deus aquelas coisas grandes, que os outros observam, aquilo que só eu observo, que até nem considero. Mas Davi disse: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Benefício de Deus, olha aquela torneira de manhã, quando está chovendo, subindo no chuveiro aqui, mas o benefício de Deus ainda tem. Uma cuia aqui no paraíso, não sobe no chuveiro, mas tem. Aleluia. Isso aqui, meu gente, você pode agradecer. Poxa, é um susto, não está subindo no chuveiro, mas tem na cuia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos continuar ouvindo nosso irmão nessa noite. O Senhor está louco mais uma vez, Deus nos dá essa honra, né, de vir à casa do Senhor, agradecer a Ele pelos dias que Ele nos tem concedido nesta terra. Eu sempre digo, meus amados irmãos, que a batalha é grande, né? A luta é muita, mas eu creio que com Jesus no barco a gente consegue atravessar, né? Eu sempre digo que o desistir não é do homem, né? O desistir não cabe o filho do homem, aquele que renunciou ao mundo para vir ao Evangelho e ver o Evangelho com amor e gratidão. Porém, quero deixar algo de Deus aqui no livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do versículo 18 até o 24, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezais as profecias,
Examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. O mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, a qual também fará. É o que Deus fala através de 1 Tessalonicenses, através de Deus falando com Paulo, aonde Paulo ele nos ensina a sempre estar na comunhão, na determinação de Deus, não deixando que nada venha afligir as nossas fés, né? Que nada venha abater aquilo que Deus colocou em nossas vidas, para que nós venhamos viver somente o Evangelho de Jesus Cristo, o que está escrito na palavra de Deus. Porque quando nós examinamos as Escrituras, nós iremos pelo caminho correto. Porque quando nós examinamos as Escrituras, Deus ele fala conosco abertamente, para que nós não venhamos se desviar. Porque não é fácil, meus amados irmãos, mas também não é impossível nós estar na presença de Deus fazendo algo para Jesus. Eu sempre digo que as lutas, as dificuldades, elas vêm, mas quando ela vem para alicerçar o crente, para fortalecer o crente, para fazer do crente um vitorioso. Porque as lutas ela não vêm sem propósito, ela vem com o propósito de te colocar em lugares melhores. Porém, cabe a cada um de nós observar o que as Escrituras nos ensinam. E eu agradeço a minha oportunidade.
está valorizando mais a salvação. Porque não sai do teu bolso, né? Sai do meu bolso, aí você valoriza. Se soubesse, quando dobra o joelho, então quando está andando, caminhando de qualquer forma, olhasse para o madeiro e visse Jesus ali, todo ali retalhado, pregado num lugar que não era dele, aquele lugar futuramente era o meu lugar que estava ali, era para nós sermos bem crentes, mas crentes toda hora, para saber que quem é santo, seja mais santo ainda, porque custou caro, irmão, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para aniquilar todo o mal, todo o pecado, toda a sentença, toda a condenação. Diz a Bíblia que todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus, afastados, condenados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para nos redimir, e pela graça nós somos salvos. Precisamos valorizar cada vez mais aquele grande sacrifício que Deus olhou do céu, juntou todo o dinheiro, juntou todo algo, assim como que viesse perecer ouro, prata, dinheiro, enfim, nada era suficiente para resgatar. Aleluia, Jesus. E Deus olhou e disse: vou dar sequência no que comecei lá no Jardim do Éden. Vou dar sequência quando Satanás enganou o homem, enganou a mulher, aquele mal que foi ali descoirado, já começou a verter sangue, aquele mal ali já começou a prefigurar alguém que futuramente iria restaurar a humanidade, queria trazer novamente a presença de Deus, queria novamente aproximar a criatura do seu Criador, porque foi para isso que Deus fez o ser humano, para ter uma aproximação, para ter um diálogo. E quando o diabo viu essa aproximação, esse diálogo, ele foi lá e cortou essa conversa, colocando mentira na cabeça do homem, e assim foi afastado. Mas o Senhor nosso Deus jamais vai perder. Tem um hino que diz assim, que eu não concordo muito com a letra dele: projeto falido. Eu sou um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus, eu não sou falido. O projeto de Deus não é falido. O projeto de Deus está de pé e ele vence a batalha, aleluia. Mas se a mulher canta já assim, exaltando Satanás, não sabe que já perdeu fazendo tempo. Parece que foi falido, mas Deus sentenciou e disse assim: tu viverás no solo de rosto, tu vai ter dores em troco e tu vai te arrastejar. Mas da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Palavra profética ao ser que pregou o evangelho da primeira vez, chama Criador do céu e da terra. O meu Deus pregou o evangelho para todos terem naquele momento ali. Aleluia. Quem era a semente da mulher? Que evangelho é esse? Jesus que estava falando. Só tem evangelhos hoje porque tem Jesus. Marcos, Mateus, João e Lucas. Existe o evangelho porque existe o Jesus. Para nós, os gentios, os evangelhos são válidos. Para os que não creem em Jesus, não existe evangelho. Continuam no Torá, na lei, eles continuam crendo no Antigo Testamento. Mas para nós, o evangelho é válido. Na história de um menino, um adolescente, um adulto que cumpriu a sua missão nesta terra. E o fruto disso aqui somos nós aqui nessa noite. Para todo aquele que nele crê, ainda há lugar. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir as irmãs. Louvado.
vem e a hora é agora, em que os velhos, o mundo desabou em redor dele, e ele adorando e dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus deu e Deus tomou. Passar.
Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Já estou ocupado com as suas coisas. Você esqueceu de mim. Aleluia, Deus. Mas se precisar de ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscar, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. No capítulo 13, aleluia, o trimestre que estamos estudando da nossa escola bíblica dominical, ela tem como título Relacionamento em Família. E eu achei muito interessante a lição de hoje. E irei ministrar uma palavra para a tua vida, para a nossa vida.
em cima desse tema. Eu vou dar um título para essa mensagem de hoje: pais zelosos e filhos rebeldes. É o tema da lição. No livro de Juízes, no capítulo 13, do verso 1, aleluia. Todos já encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler de forma alternada, glória a Deus. Eu quero que a igreja participe comigo desse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o versículo 1 e a igreja lê o 2, e assim a gente vai até o versículo 8, aleluia, até o versículo 7. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guardar-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde do ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu um homem de Deus veio, cuja vista era semelhante à vista de um anjo. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Todos nós. Porém, disse-lhe: eis que tu conceberás e terás um filho. E agora, pois, Não bebas vinho, nem bebida bebida forte, nem comerás coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Poder sentar aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Como a lição de hoje, ela teve como objetivo, aliás, o trimestre todo falar sobre relacionamento em família. Aleluia. A gente vai ver que Israel está vivendo um momento muito difícil da sua vida, pois está no domínio dos filisteus há 40 anos. Só que agora Deus chega o momento de fazer algo diferente, levantar alguém para que venha ser juiz sobre Israel. Se eu não salvo engano, é o 17º e último juiz de Israel. Tem o nome de Sansão. E este homem, a sua mãe, ela não dava filho, pois ela era estéril. Só que o que eu acho lindo as coisas de Deus, que Deus não gosta de coisa fácil. Ele procura fazer algo para que o nome dele seja reconhecido, que foi ele que fez. Não foi um médico, não foi um tratamento, não. Foi ele que deu a possibilidade da mãe de Sansão lhe dar a luz. Só que quando o anjo do Senhor aparece para a esposa de Manoá, a Bíblia não relata o nome dela, e ele vai dizer para ela, vai dar as características, como ela tem que criar este filho, como ela tem que fazer com ele. Aleluia. E ele vai dizer: na cabeça do menino não vai passar navalha, ele não vai tomar vinho nem bebida forte, ele não vai comer coisas imundas. Ou seja, tinha um requisito para que esse menino ele viesse continuar a sua vida separada e consagrada para Deus. Aleluia. E o que é que acontece? Ela dá a luz ao filho e ela cria Sansão, como foi o anjo do Senhor lhe orientou a criá-lo. Louvado seja Deus. Só que a gente vai ver que, chegado um determinado tempo da sua maioridade, Sansão, antes disso, ele já começa a defender a Israel. Ele mata 1000 soldados dos filisteus com uma queixada de jumento.
Na sua trajetória, ele encontrou com o leão. O texto vai dizer que ele rasgou a boca do leão como se rasga de um cabrito. Eu costumo dizer que até do cabrito, para um homem normal como eu, irmão Arinaldo, ou qualquer um de nós que estamos aqui, é impossível nós quebrar manualmente, né? Mas ele rasgou a boca de um leão, e esse leão morreu, ficou seco no deserto. Veio a abelha e ali fizeram a sua casa, né? E ali produziram mel. Louvado seja Deus. Você vai entender do que eu estou falando, por que eu estou falando tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Sansão chega à sua maioridade, e ele andando por lá, ele vê uma mulher da cidade de Tina, dos filisteus, e ele se engraça por essa mulher. Ele vai chegar com seus pais e dizer assim: quero tomar ela por esposa. E os seus pais vão dizer para ele: olha, não tem mulheres no meio dos teus irmãos israelitas para que tu possa casar com ela. Ele vai dizer, não vai responder sobre isso, vai dizer novamente: eu quero tomá-la por esposa, porque ela agrada aos meus olhos. Olha o perigo que tem quando nós temos uma visão carnal. Aleluia. Eu costumo dizer a minha esposa, no tempo quando a gente começou a namorar, ela me perguntou assim: amor, com o tempo eu vou ficar feia, tu não vai me deixar quando eu ficar feia? Eu disse: não, você vai continuar linda e eu vou continuar com você até Jesus voltar. Mas quero te dizer uma coisa: ainda que você fique feio, eu acho impossível isso, eu vou continuar com você, porque para mim o que vale não é a aparência física, e sim o seu caráter. O seu caráter para mim é exemplar. Louvado seja Deus. Então, para que você possa entender, mas Sansão, ele olhou e foi atraído pelo seu olhar. Louvado seja Deus. O que é que nós vamos ver de Sansão? Ele fica noivo dessa moça, e dada a situação, matam ela. Louvado seja Deus. E aí Sansão continua fazendo o seu trabalho, lutando contra os filisteus. Ele já matou esses homens, toca fogo no rabo da raposa e lança no meio da seara dos filisteus, destrói grande parte da sua lavoura. Ou seja, ele conseguiu fazer algo assim, um prodígio tão grande, e ao mesmo tempo tornou-se um grande inimigo dos filisteus. E aí mora o perigo, porque quando nós somos ameaças para alguém, quando nós estamos à frente de uma obra que começamos a ganhar almas para o reino de Deus, quando nós fazemos um trabalho de evangelismo, quando nós fazemos um trabalho excelente para Deus, Satanás vai usar de alguma forma, alguma estratégia para nos parar. Se nós não vigiarmos, ele vai nos parar. Louvado seja Deus. Então seus pais, Sansão, não tem alguém no meio dos teus irmãos para que tu possa casar? Não, eu quero ela, porque os meus olhos se agradou. Louvado seja Deus. E aí Sansão, ele continua crescendo, e aí Sansão, ele começa a desandar. E o texto vai dizer aqui na lição que nós estudamos hoje, que o grande inimigo de Sansão foi o seu ego. Ele achava que o poder de Deus, que estava, a unção de Deus que estava sobre a sua vida, era algo dele, e não era. E hoje é um perigo para todos nós. Quantos Sansão tem no nosso meio, achando ser um super crente, porque eu prego bem, porque eu sou um grande pregador, e se eu não for, a obra não vai acontecer? Louvado seja Deus. Engano nosso. Ninguém é insubstituível, e nunca ninguém vai ser igual a você. Ou vai ser melhor, ou vai ser pior. Igual a você nunca vai existir alguém. Louvado seja Deus. E Sansão começa a entrar pelo caminho perigoso. Louvado seja Deus, de se seguir. E aí o anjo falou para a mãe dele que ele não poderia beber nem vinho, nem bebida forte, né? Ele vai lá no meio da milícia, aonde for os camaradas que tiveram a ideia de inventar um trem chamado cerveja. E aí Sansão começa a tomar a bebida forte. Ou seja, ele começa a desobedecer. Mas eu quero que você vou abrir um parênteses para você. O que é que acontece? Quando nós criamos, educamos os nossos filhos no caminho do Evangelho, só que quando ele cresceu, ele tem uma conduta diferente. Se você ensinou o seu filho, a responsabilidade não é sua, porque todos nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. É o que a gente vai ver em Ezequiel 20, no versículo 18, que alguém perguntou se os pais comeram a uva e os filhos nasceram com o dente montado. Ou foi ao contrário? Alguém comeu a uva, o pai ou os filhos? E alguém disse só que
um comeu a uva e o outro ficou com os dentes pontados, ou seja, não foi a pessoa que comeu a uva. Só que Deus vai dizer, através dessa palavra, dizendo: olha, nunca mais se ouvirá esse provérbio em Israel, porque tanto a alma do filho é minha, quanto a alma do pai também é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é que eu entendo? A salvação individual, nós podemos contribuir sim, ensinando nossos filhos, enquanto são pequenos, a trilhar o caminho da verdade. Louvado seja Deus. E os pais de Sansão fizeram isso, educaram Sansão, orientaram dentro do livro da lei do povo de Israel. Só que quando Sansão cresceu, ele deixou que o ego atrapalhasse a sua carreira ministerial, porque Sansão ele era nazireu. Nazireu quer dizer escolhido e separado para Deus, consagrado para Deus. E o anjo falou que Sansão ele era escolhido do ventre até a sua morte. Só que nós vemos que, mesmo sendo escolhido, se nós não vigiarmos, nós podemos ter um final trágico e até mesmo perder a nossa salvação, mesmo sendo escolhido. Por quê? Porque nós temos um livre-arbítrio. Nós somos escolhidos. E quando Deus tem um projeto, pela sua infinita misericórdia, nem que seja na hora do leito, a gente vai ser salvo. Mas não é bom arriscar de tal forma assim a salvação, né, Tiago Marinho? Não é bom botar em risco a minha salvação. Não, na última hora me arrependo. Cuidado, tenha cuidado com isso. E Sansão, ele vai mais além. Ele não podia beber bebida forte, Sansão bebeu bebida forte. Casou com a filha, uma mulher estranha para o povo de Israel. Louvado seja Deus. Chegou o momento que Sansão, na sua andança, ele reencontra um leão morto e com mel silvestre, e ele vai lá, tira os favos de mel e come. Mas o diabo não levava. O que é que tem errado em ele comer o mel? Deixa eu dizer para você, irmãos, se você tocar no cadáver de alguém, ele é imundo. Agora ele matou o leão tempos atrás, e agora ele vai lá e come o mel, ou seja, ele comeu coisas impuras aos olhos de Deus, sendo que ele era uma pessoa consagrada, separada para Deus. Ele não poderia tocar, muito menos se alimentar. Louvado seja Deus. E agora chega Sansão diante do seu maior desafio, que seria a sua grande derrota. Louvado seja Deus. Brincar com o pecado. Meu irmão, não brinque com o pecado. Tenha cuidado. Sansão agora conhece Dalila, a mulher que seria a sua destruição. Louvado seja Deus. E ali, aquela mulher, ela aproximou de Sansão não porque ela amasse, porque ela tivesse desejo de construir um ministério junto com ele. Não, ela teve interesses particulares para que ela pudesse ir ao encontro de Sansão. Aleluia. E agora Sansão está lá na sua casa e ela diz: onde é que está a tua força? Ele diz: está numa corda lá, um tipo de corda que tinha lá na época. Ela amarra ele e diz: chegou o soldado filisteu, ele te arrebenta. E ela fica indignada: você me enganou, né? Você me enganou. E aí a primeira vez que eu vou ver alguém, quando fala a verdade, ser penalizado por isso, né? Não, sempre que nós falamos a verdade, nós somos penalizados numa ótica humana, mas diante de Deus é a melhor coisa que fazemos. Verdade. E ali ela foi fazendo várias provas com Sansão. Só que ele disse: você está me enganando, você não me ama. Se você me amasse, você iria falar. Cuidado com essa palavra. Quando alguém te pede uma prova de amor, quando alguém pergunta: se você me amasse, você não falaria isso para mim. Pois quem ama cuida, quem ama adverte, quem ama se importa, quem ama vai lá e diz: vem cá, eu quero conversar contigo. Aleluia. Só que o inimigo tem usado uma estratégia no nosso meio. Nossa, isso é muito radical. Você não pode agir assim, porque o conselho tutelar é o meu direito. Irmão, quero dizer que todos os direitos temos deveres também. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós não temos que deixar ninguém transferir a nossa responsabilidade como pais para terceiros. Os nossos filhos não vão para a escola aprender a ser pessoas de bem. Nós temos que ensinar para eles. Aí sabe o que é que acontece com muita gente? Às vezes, quando alguém chega e diz: olha, o recadinho lá da professora, seu filho estava fazendo isso, o meu filho não faz isso não. De maneira alguma. Meu irmão, você já foi filho,
Criança, adolescente, eu também já fui. E Deus conhece a nossa vida, né? Louvado seja Deus. Mas eu, na escola, sempre procurei estudar, me dedicar. Porque eu tenho uma coisa comigo desde a minha infância. Tudo que eu vou fazer, eu procuro me dedicar para me dar o melhor de mim naquilo que eu estou fazendo. Seja na empresa, seja na obra do Senhor, seja onde for, eu sempre procuro dar o meu melhor. E os pais de Sansão, eles deram o melhor ensino para Sansão. Eles seguiram a orientação que o anjo de Deus repassou para eles. Só que quando chega na sua maioridade, a responsabilidade não é mais dos seus pais, a responsabilidade é de Sansão. E quando Sansão chega diante do seu desafio ali, que Dalila pergunta, já depois de muitas provas, disse: não, vou te falar qual é a verdade. É que não pode passar navalha sobre meu cabelo. E aí ela cortou os seus cabelos, e Sansão começa a sofrer a maior derrota da sua vida. Ele é preso pelos soldados filisteus, ele é colocado na roda de moinha como um animal, ele é furado os seus olhos. Aleluia. Então o pecado, ele faz isso na nossa vida. Louvado seja Deus. E a gente vai ver, aleluia, aqui dizendo que então Manoá, no versículo 8, então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te ao homem de Deus que enviasse ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. A ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. E apressou-se, pois a mulher, e correu e noticiou ao seu marido, e disse: eis que aquele homem veio a mim, outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Essa palavra que eu lembro um dia, eu sou, sabe o que eu entendi? Que era o próprio Jesus. Ele disse, quando ele perguntou: você é o homem de Deus? Ele disse: eu sou. E aí a gente vai ver quando Moisés encontrou Deus mandou que ele fosse encontro de Faraó, que foi que ele disse: e quando perguntares quem és tu, o que é que diz? Diga que o eu sou te enviou. Aleluia. É profundo esse mistério aqui. Aleluia. Então, eles tiveram preocupação. Eles ouviram a voz do homem de Deus, do anjo, porta-voz de Deus, o mensageiro, que a palavra anjo quer dizer mensageiro. Disse: não, Senhor, manda ele outra vez para nos ensinar. O que é que eu entendo dessa palavra, irmão? Primeiro, a preocupação de não fazer nada de acordo contra aquilo que Deus queria que fosse feito.